Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui, como eu tinha prometido para vocês, a turma da PM de São Paulo. Terminei a parte de hidrografia. Já voltamos para gravar vegetação e fechar o quadro natural, clima, relevo, hidrografia, vegetação, conforme está na ementa que o nosso querido professor Luiz passou. Então, vamos trabalhar, moçada, vamos lá. Só está faltando essa parte, só que eu vou começar assim, ó, que é assim. Pessoal, perceba que eu botei aqui um mapa, certo? Está aqui a legenda, vegetação brasileira. A primeira coisa que eu quero é que você repare que o mapa está aqui, belezinha, tranquilo. Perceba que ele está totalmente preenchido com as cores aqui da legenda. Ou seja, não existe nenhum espaço em branco. Isso quer dizer que cada parte do território brasileiro tem um tipo de vegetação. Ponto. Isso é pacífico. Cada parte do território tem um tipo de vegetação. Beleza, certo? Muito bem. Agora, pessoal, o que foi que mudou? O que foi que mudou? O que apareceu esse branco aí, ó? Caramba, da onde que saiu isso? Ah, é aí que nós vamos fazer a diferenciação. Pessoal, presta bem atenção. Este mapa aqui está com a legenda vegetação brasileira. Muito bem. Então, cada pedacinho do território brasileiro tem um tipo de vegetação, certo? Que estão descritas aqui. Tá? Muito bem. Agora, o que são domínios morfoclimáticos? Pessoal, domínios morfoclimáticos ou domínio morfoclimático é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber, certo? Justamente para caracterizar uma determinada área do território brasileiro, certo? Onde naquela área predomina um tipo de clima, um tipo de vegetação, um tipo de relevo e um tipo de estrutura geológica. Então é diferente, cuidado. Perceba, meu querido, por gentileza, meu concursando, que o Pantanal mato-grossense é um tipo de vegetação considerada complexa. A gente vai falar sobre isso, certo? Muito bem. Agora, ele não é considerado um domínio morfoclimático. Olha como que está em branco como faixa de transição, um ecótone. Certo? É a mesma coisa, sinônimos. Ô Marcelo, mas por quê? Vamos lá. Pessoal, o Pantanal mato-grossense, ele tem um tipo de clima definido? Tem, Marcelo. É um clima tropical, verão chuvoso, inverno seco, igualzinho daí da sua cidade, Cuiabá. Como é que Cuiabá vai ter um clima e daqui Poconé, que fica a 100 quilômetros daqui, vai ter outro? E já é Pantanal. É o mesmo clima. Beleza? Então predomina um tipo de clima. O Pantanal mato-grossense tem uma estrutura geológica definida? Tem, predominante, é uma bacia sedimentar. Certo? É uma bacia sedimentar, pô. É uma área de sedimentação, uma planície aluvial, tem um tipo de relevo predominante, é uma planície aluvial, alagada boa parte do ano, prolongamento da planície do Chaco dentro do território brasileiro, que vem lá da Argentina, Bolívia, Paraguai, maravilha. Agora aí, pronto, pegou. Mas a vegetação, claro. Pessoal, presta bem atenção, porque eu sempre vou mostrar, e aí é só para... Pessoal, por gentileza, por acaso, no Pantanal mato-grossense, existe vegetação hidrófila aquática? Tem. Tem Aguapé, Vitória Régia? Tem, certo? Muito bem. Por acaso, no Pantanal mato-grossense, você tem áreas de campos nativos? Tem, Marcelo, aqui, ó, campos nativos. Tem, certo? Aqui, ó, gramíneas. Tudo bem. No Pantanal mato-grossense, você tem áreas de formação arbórea, de mata tropical, certo? Tem ou não? Tem área de mata. Então, o que predomina dentro do Pantanal? Poxa, Marcelo, entendi nada.
O Pantanal é um mosaico de vegetação. Ele é um complexo. Ele tem vários tipos de vegetação concorrendo dentro dele. Então, como ele tem essa característica, ele não pode ser um domínio morfoclimático. Ele é um tipo de vegetação, mas não é um domínio. Então, todas as vezes que alguém falar em domínios morfoclimáticos com vocês, meus concursandos, são 6 dentro do Brasil. Quais são? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mares de Morros, Araucária e Pradarias. São 6 domínios morfoclimáticos. Marcelo, peraí. Então você está me dizendo que tem mais tipo de vegetação do que domínio? Claro, porque alguns tipos de vegetação não são domínios. Então tem mais tipos de vegetação que domínios. Domínios são 6, certo? Esses 6 aqui, que você está vendo. Tá joia? Feita a diferenciação, vamos começar. Então tá aqui, ó. Domínio morfoclimático, clima, vegetação, estrutura geológica, relevo. Vamos lá. Domínio amazônico. Moçada, o domínio amazônico tem clima equatorial, certo? O relevo é de planície e terras baixas, já estudamos em relevo, a maior parte é depressão. A hidrografia é volumosa, você tem a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do mundo em extensão e volume d'água. Agora, o que nos interessa está aqui, certo? Vamos lá. Floresta amazônica. Pessoal, floresta amazônica é uma floresta equatorial, tá? Beleza? Ou tropical, muitos gostam de falar tropical também, tropical e equatorial. Tá? Você pode encontrar as duas abordagens. Marcelo, o que é Ileia? Pessoal, Ileia foi uma expressão criada pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt, quando andou por aqui no século XIX, comecinho do século XIX, por ali, 18, 19. Ele andou por aqui e ele usou essa expressão para a Amazônia, Ileia. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que é uma floresta densa, fechada, compacta. Do céu você não vê o chão, do chão você não vê o sol. Ah, Marcelo, do chão você não vê o sol? Você está exagerando, pessoal. Do chão você não vê o sol. Você vê fiapos de sol entre as árvores. O sol você não vê. Certo? Beleza? Você não vê. Tá? Então ela é uma floresta densa. Essa parte aqui de cima é o que nós chamamos o dócel da floresta. São as copas das árvores fechadas, certo? Protegendo a parte sombreada lá embaixo. Tá? Então é uma floresta densa, fechada, compacta. As árvores são de grande porte, por quê? Porque vão em busca de luz solar. Tranquilo. Certo? Beleza? Muito bem. É uma floresta também higrófila. Tá? O que significa isso? É uma floresta úmida. Se bem que para isso aqui, eu vou pedir uma gentileza, pessoal. O nome pode parecer esquisito, mas isso aqui, ó. Ombrófila, que vem do grego. É uma floresta o quê, Marcelo? Pluvial. Chuva. Clima úmido, muita chuva. Então, quando o cara usa o termo higrófila ou ombrófila, referência à umidade, certo? Ao fato de ser uma região de grande pluviosidade, certo? Beleza? Muito bem. O que mais? Heterogênea. Qual é o termo que a gente usa do meio ambiente hoje que está na moda para isso? Ah, já sei, Marcelo. Biodiversidade. Milhares e milhares de espécies vegetais diferentes. Certo? Beleza? Muito bem. O que mais? Aqui, ó. Latifoliada. Pessoal, o que é latifúndio mesmo? Marcelo, é uma fazenda grande. O que você acha que é latifoliada? Folhas largas. Certo? Grande superfície de transpiração. Beleza? Perennifolia. O que significa perennifolia? Verde o ano todo. Por favor, moçada, muito cuidado, porque, só para te dar o exemplo, tranquilo. Pessoal, isso aqui é o contrário da perennifolia. Isso aqui é o contrário da perennifolia. Quando você vê uma formação arbórea como essa aqui, essas aqui são árvores o quê? Caducifólias.
caducifólias, ou caducas, ou decíduas, onde as folhas caem durante o outono e inverno. Isso aqui é o Central Park em Nova York, beleza? Até... Pronto, ficar desse jeitinho aqui. Tá? Até ficar desse jeitinho aqui, peladinha. Quando que você acha que você vai ver a Amazônia assim? Marcelo, nunca. As folhas são perenes. Ela é verde o ano todo, certo? Muito bem. Então essas são características dela, tá? E aí, você tem as atividades econômicas, certo? Na várzea, vocês se lembram da aula de relevo. A Amazônia é dividida em igapó, várzea e terra firme. São 3 níveis altimétricos. Eu expliquei isso para vocês. Na várzea, você encontra a seringueira, a Hevea brasiliensis, que é da onde a gente extrai o látex, borracha. E da terra firme, castanha do Pará, guaraná, beleza? Agora, grande problema para a Amazônia, desmatamento, certo? Aqui você já tem a área desmatada, está equivalendo a uma França, quase, e isso já faz tempo. Essa área aqui é o que nós chamamos de o arco do desmatamento na Amazônia. Sempre lembrando que o desmatamento aqui, moçada, geralmente avança no sentido leste-oeste, sul-norte. Por quê? Porque vai acompanhando principalmente os eixos rodoviários de penetração. Perceba como que a Amazônia Ocidental, que é a área mais isolada, é a área mais preservada. Certo? Beleza? Então o grande problema é o desmatamento. Só que vocês estão vendo aqui, moçada, dados do DETER, que é a detecção de desmatamento em tempo real, que o desmatamento é consistentemente decrescente. Ele pode ter alguns repiques, mas na média ele está diminuindo, o que é um avanço. Só que a gente precisa fazer mais, certo? Agora a presidenta lançou lá em Nova York, lá em Washington, perdão, a visita ao Barack Obama, o negócio do desmatamento zero. Vamos ver se vamos conseguir atingir isso e reflorestar 1.200.000 hectares. Isso é meta. Vamos ver. Agora, ele é consistentemente decrescente, porque a fiscalização melhorou, certo? O emprego de tecnologia para detectar desmatamento ilegal, a própria conscientização dos produtores rurais, certo? Teve uma aprovação do novo Código Florestal. É uma conjunção de fatores, mas ele é decrescente nos últimos anos, tá? Comparado com o último pico de 2003-2004, que foi quando a turma do Pânico veio aqui em Cuiabá entregar o motosserra de ouro para o Blairo. Aquele ano a gente desmatou mais de 20.000 km² de floresta. Certo? Foi o último grande pico que a gente teve. Tá bom? Agora, o desmatamento é o problema. Por que ele ocorre? Pessoal, as causas são conhecidas. Certo? São tranquilas. Extração de madeira para fins comerciais, projetos agropecuários e de mineração, construção de usinas hidrelétricas, propagação de fogo resultante de incêndio, projetos de colonização e expansão da urbanização, abertura de estradas. São causas do desmatamento. Eu coloquei ilustrações aqui para vocês. Olha isso aqui. Pessoal, se alguém aqui não sabe, boa parte, de repente, de São Paulo não é obrigado a saber, isso aqui é Sinop. Para você ter uma ideia, Sinop hoje é a 4ª maior cidade do estado, 120.000 habitantes. O nome significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada. Quem abriu foi um senhor chamado Enio Pipino. Isso aqui era Sinop há 40 anos atrás, 41, em 1974. Certo? Meus caros, isso aqui... Isso aqui é Sinop hoje, certo? Beleza? 1974, olha aqui o trevo da entrada, olha como que era. Olha o estado de terra, BR-163 Cuiabá-Santarém. Hoje, aí, abriram tudo. Ah, mas não, gente, presta atenção. Eu não estou falando que está errado. Rapaz, isso aqui é uma maravilha. Olha aqui, a turma veio, colonizou, a turma se deu bem, progresso. Fronteira agropecuária, se bem que a fronteira agropecuária já passou. Eu estou falando no seguinte sentido. É uma causa de desmatamento? É.
Abertura de estradas, onde passa, a turma abre dos dois lados. Projetos de colonização, expansão da urbanização. Onde que está o mato que estava aqui em volta? Abriram tudo, poxa. Não estou dizendo que está errado, estou trabalhando como causa. Tudo bem? Aqui. Vocês têm aqui, por acaso, alguma prova que o cara tacou fogo nessa área para formar pasto? Eu tenho, Marcelo. Olha lá, tem um tronco preto lá no centro, aqui, ó, tronco preto, queimada. Avanço da agropecuária. Olha a floresta lá no fundo. É causa. Eu estou falando que o cara está errado em criar boi? Pô, não. Pô, mas é causa. Se for ilegal, ele está errado. Agora, se for aqui parte tiver a licença ambiental única, preservou a reserva legal, na Amazônia 80% de reserva, beleza. Certo? Aí, ó, aquela hidrelétrica que eu falei na aula de hidrografia, Balbina, lá no rio Atamã, 2.600 quilômetros de lago, floresta alagada, construção de hidrelétrica não gera desmatamento? Impacto? Gera! Projeto de mineração, isso aqui é o projeto Carajás. Quem abriu foi o pai do Eike Batista, Eliezer Batista. Quando foi presidente da Companhia Vale do Rio Doce, governo general João Batista de Oliveira Figueiredo. Ainda era estatal. Baita reserva mineral. Tem que fazer, temos que explorar minério, mas gera desmatamento. Então são causas. E aí, você tem as consequências. Aqui, ó, assoreamento de rios. Olha o empobrecimento do solo. Está lá a área preservada, olha aqui onde desmatou. Olha aqui a erosão laminar superficial, Vossoroca. Você pode ter também perda de biodiversidade, alterações climáticas, a perda da transpiração da floresta, conflitos com povos nativos, certo? Beleza? Aqui o que eu estou dizendo? Eu botei gafanhoto aqui, porque nós vivemos isso na década de 80. Mas aí eu botei a notícia aqui para você ver. Anajás é uma cidade do Pará, na ilha do Marajó, que tem 25 mil habitantes. Dos 25 mil, 13 mil tem malária. É uma epidemia. Ah, Marcelo, tudo bem que é 2009, mas é um caso. Marcelo, mas o que isso tem a ver com o desmatamento? Meu querido, quem que transmite malária? É um mosquito hematófago, anófeles, é a fêmea. Transmite o plasmódio, certo? Onde que esse mosquito se alimenta? Ele é hematófago, se alimenta de sangue. Como que ele se alimenta na selva? Ah, Marcelo, animais, macaco, onça, sei lá. Muito bem. Aí você desmata. Qual é a tendência dos animais? Migrar. Agora, se eles migrarem, qual que é o melhor lugar para o mosquito achar sangue? Numa cidade, meu querido. Aí malária vira epidemia, certo? Quando a turma entrou aqui em Mato Grosso, e maravilha, pessoal, desmatando para soja, tudo, tal. O problema é que desmatando o cerrado, pássaros migram. O problema é que se o pássaro migrar e o gafanhoto ficar, ele vira uma praga. Então, na década de 80, a gente teve praga de gafanhoto aqui em Mato Grosso. Tivemos que usar toneladas de pesticida para matar. Você entendeu? É impacto. É consequência. Você pode ter isso. Proliferação de pragas e doenças. Certo? Beleza? Então, causas e consequências do desmatamento. Tá joia? Muito bem. Isso vai valer praticamente para todas as regiões. Tá? Domínio da Caatinga. Isso aqui é o domínio da Caatinga. Certo? O clima é semiárido, a vegetação de Caatinga, relevo marcado pelo intemperismo. O que é o intemperismo? É esse rachado aqui. É o dilata, contrai, racha. Variação de temperatura, clima seco. Certo? Muito bem. Agora, pessoal, Caatinga, em Tupi-Guarani, significa mata branca. Embora você ache, você não esteja vendo aí, mas eu vou dar essa referência para você, tá? Será que justamente agora que eu quero mostrar para os meus concursandos, o professor Google vai ficar com sem graceira para mostrar? Cristo, Maria e José. E o pior é que é. Certo? Eu não quero pegar uma imagem qualquer. Tá aqui ela, tô falando. O pessoal é chato. Olha só. Olha como que o aspecto é esbranquiçado, ressecado. Uma vegetação lenhosa, espinhenta.
Porque no Tupi-Guarani, Caatinga significa mata branca. É isso aqui. Certo? Beleza? É a vegetação típica do Nordeste. Agora, não diga, pessoal, que é sempre assim. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, você pode ter a concorrência na Caatinga de... Aqui, ó. Algumas formações arbóreas ressecadas, cactáceas, arbustos, certo? Beleza? Agora, inegavelmente, é o local do Brasil mais seco quando você tem predomínio de xerófita. Pessoal, sempre que o pessoal fala xerófita, é cactácea. Tipo mandacaru, facheiro, xique-xique. São cactáceas, certo? E a vegetação é rala, espinhenta e ressecada. É a vegetação típica do sertão nordestino, certo? E vocês se lembram que essa questão das xerófitas é uma adaptação ao clima seco. E o porquê do clima seco? Mais uma vez, só para relembrar, é a influência da posição do relevo, porque a Caatinga aparece aqui na depressão sertaneja, entre o Planalto da Borborema e os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Então, o que vocês se lembram do fato da Caatinga aparecer aqui nessa área de depressão? É que um dos fatores é que você tem aquela barreira do relevo entre o litoral e o interior, que bloqueia a passagem de massas úmidas e faz com que precipite aqui no litoral, que é o que nós chamamos de barlavento. Enquanto que a face do Planalto mais seca é o que nós chamamos de sotavento. Essa aqui é uma chuva do tipo orográfica ou de relevo. A massa de ar vem do oceano, carregada de umidade, se encontra com o Planalto. Quer passar, sobe. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando, precipita. Precipitou, ficou mais leve. Passa. Sobrou umidade para fazer precipitar aqui? Não. E é uma depressão. Certo? Beleza? É uma das explicações para o clima seco do interior, que vai fazer com que você tenha esse tipo de vegetação. Certo? E aí, a gente não pode esquecer disso, tá? Pessoal, presta bem atenção, porque daqui a pouco nós vamos falar de outra coisa, mas é assim. Desertificação é um processo que a gente identifica principalmente em áreas de clima semiárido ou subúmido seco. Quando você tem processos de, vamos dizer assim, esgotamento do solo, retirada da vegetação, isso provoca esse processo. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, se você colocar questões como desmatamento, queimada, práticas agrícolas inadequadas, são coisas que contribuem para o processo de desertificação. Marcelo, por favor, desmatamento na Caatinga parece ridículo. Meu querido, você acha que no interior do Nordeste a maioria do pessoal cozinha com gás liquefeito de petróleo ou com lenha? Ela tem que sair de algum lugar. Você acha que lá dentro também não tem carvoaria? É desmatamento. Então contribui sim, tá? E nós temos dentro do Nordeste, eu só vou mostrar a localização aqui para vocês, tá? São 4 núcleos de desertificação mais claros que a gente tem hoje no Nordeste. Quais são? Pessoal, os 4 grandes núcleos que a gente tem... Cristo, mas quando você quer, tá aqui. Não vai. Os 4 grandes núcleos que você tem são Gilboés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, o Seridó, no Rio Grande do Norte, e Cabrobó, em Pernambuco. São 4 núcleos de desertificação mais graves que nós temos hoje no semiárido nordestino, certo? Eu coloquei os nomes aqui, dá uma área de aproximadamente quase 20 mil quilômetros quadrados. Então,
esse é um problema que afeta a caatinga, o semiárido, e tem a ver com a ação humana, e no caso da vegetação, desmatamento, queimada. É um fator que provoca, são fatores que contribuem para isso aqui, para a desertificação do Nordeste. Certo? Muito bem. Causas da desertificação. Está aqui, ó. Tá? Ação humana, intensificação de processo de desertificação. Tá? Beleza? Tranquilinhos. Certo? Muito bem. Cerrado. Vamos lá. Pessoal. Ah, não, aqui eu já tinha colocado. Beleza. Domínio do Cerrado. Isso aqui é uma paisagem nossa. Tá? Chapada dos Guimarães. É um chapadão sedimentar, relevo tabular, pediplanizado, topo plano, suavemente ondulado. Clima tropical, verão chuvoso, inverno seco, tropical semiúmido ou continental, certo? E a vegetação predominante é o cerrado, tá? E como que nós vamos definir o cerrado? Vamos lá. Pessoal, o cerrado é uma vegetação que possui, a gente vai usar essa palavra aqui, ó, dois estratos vegetais distintos. Pessoal, quando eu uso a palavra extrato com S, eu estou querendo dizer o quê? São duas camadas vegetais distintas. Quais são? O arbóreo e o arbustivo herbáceo. São dois estratos. Arbóreo e arbustivo herbáceo. Pessoal, esquece o que você está vendo aqui no chão. Olha só para cima, para a parte aérea. O que é que você está vendo? Você está vendo aquela descrição tradicional do cerrado. Árvores de porte médio, casca grossa, galhos retorcidos, espécies como piquezeiro, cajueiro, lixeira, barbatimão, pau-terra. Beleza, certo? É a paisagem típica do cerrado. Agora, esquece a parte aérea e olha para o chão. O que que você está vendo? Raízes, rizomas, tubérculos, capim, arbustos, né? Cansanção, fedegoso, nó de cachorro, cidreira, picão. É isso que você está vendo. Agora, são dois estratos vegetais distintos. Em qual dos dois encontra-se a maior parte da biomassa vegetal do cerrado? No ar ou no chão? É no chão. Por isso que você fala que é um domínio arbustivo herbáceo. A maior parte da biomassa vegetal está no chão, certo? Beleza? Biodiversidade. Terceiro ecossistema brasileiro em biodiversidade. Só perde, terceiro bioma, só perde para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Certo? Beleza? Por que o galho retorcido? Galho retorcido, a turma aponta para dois caminhos. A pobreza mineralógica do solo e a acidez. É que nem a osteoporose, a carência de um mineral, pode de um elemento químico, pode causar atrofias, certo? Deformações nas juntas. Então tem a ver com a pobreza do solo e a ação do fogo. Que muitas vezes na queimada você tem a necrose da chamada gema apical, que é onde você tem o crescimento dos galhos. Então ele cresce de forma assimétrica numa outra direção. Então a pobreza mineralógica do solo e queimadas são duas das explicações que o pessoal utiliza do porquê do galho retorcido. Casca grossa evita a perda de líquido por transpiração no caule para suportar o período seco e é uma proteção natural contra o fogo. Lembrando que queimada é parte do ciclo natural do cerrado no seguinte sentido. Queimada no cerrado pode acontecer de maneira espontânea? Pode. Pode, a temperatura elevada, vegetação ressecada, umidade relativa do ar muito baixa. Você pode ter uma queimada espontânea. Certo? Tudo bem? É a vegetação típica da parte central do país, de clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. Certo? Agora, aí você tem um probleminha no cerrado, que é a laterização. Pessoal, a laterização tem a ver com a palavra laterita, que é o nome dessa rocha. Certo? É uma incrustação ferruginosa, é uma formação de óxidos, hidróxidos de ferro, que vai formar essa rocha, que vai
impermeabilizar o solo. Quer dizer, você vai ter essa incrustação ferruginosa que vai dificultar a infiltração da água, certo? E o crescimento das raízes. Então, esse é um processo que pode acontecer de maneira absolutamente natural no solo do cerrado e não só nele, na Amazônia também. Você pode ter a formação de laterita, tá? Beleza? Tudo bem? Então é uma incrustação que você tem que forma essa rocha, principalmente com ferro, tá ok? Que nós aqui em Mato Grosso comumente chamamos de pedra canga, tá? É laterita. Tá joia? É um problema que você pode ter no solo do cerrado. O outro, a acidificação, você sabe que na lavoura, como é que você corrige? Com a calagem. Você está com solo ácido, joga uma base, neutraliza o pH e beleza. Certo? Problemas. As mesmas coisas. Você quer desmatamento, é a mesma coisa. Matas ciliares ou de galeria, que é mata de beira de rio, você pode ter assoreamento. Queimadas, expansão da agropecuária, você pode ter contaminação do solo, do lençol subterrâneo, rios, alimentos e do ser humano com defensivo agrícola agrotóxico. Erosão laminar superficial, avossoroca. Carvoarias contribuem para o desmatamento. Garimpo, contaminação por mercúrio. Certo? Eu coloquei isso aqui para vocês, só para botar aqui, ó, uma carvoaria, contribui para o desmatamento, aqui queimada em excesso. Em centro urbano você vai ter um smog aqui, que é um nevoeiro de fumaça. Aqui você está vendo o tanto que o pessoal abriu lá em Alto Garças, até do lado dos cursos d'água da mata ciliar, que hoje, pelo Código Florestal, é APP, certo? Tá ok? E se alguém aí não se lembra, vocês me perdoem, moçada, eu vou passar, tá? Eu acho que não custa nada, certo? Rapidinho. Aconteceu aqui, não foi legal de se ver. Talvez alguns aí não tenham visto, tá? Alguns colegas concursandos. Uma pesquisa realizada com 62 mães de Mato Grosso que estavam amamentando revelou que o leite de todas elas estava contaminado. Vamos a Cuiabá falar ao vivo com a repórter Eunice Ramos. Eunice, boa tarde para você. Que tipo de problema foi encontrado no leite dessas mulheres? Sandra, contaminação por agrotóxicos. A pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso foi feita em Lucas do Rio Verde, que tem 45 mil habitantes e está entre os 10 maiores produtores de grãos do estado. Só em 2009, o último levantamento feito, os produtores do município usaram 5 milhões de litros de defensivos agrícolas. Além de encontrar agrotóxicos em todas as amostras de leite das mães que participaram da pesquisa, os pesquisadores moçada, que em alguns casos havia 6 tipos de agrotóxicos, inclusive um de uso proibido há mais de uma década, como é o caso do DDE. Não existe legislação, nem no Brasil, e nem na Europa, nem no mundo todo, de resíduo de agrotóxico permitido no leite materno. Né? Então a gente compara, por exemplo, o limite de resíduo agrotóxico em leite de vaca, que é totalmente diferente. Né? E alguns desses resíduos que a gente apresentou, eles estavam acima do limite permitido para o leite de vaca. Ou seja, pessoal, veja bem, uma coisa é você fazer uma pesquisa que já seria assustador, de você, por exemplo, pegar 62 mães amamentando, 62 mulheres amamentando, e de repente 13 terem resíduo de agrotóxico no leite. Pô, seria o quê? 20%. Tá? Mais ou menos. Outra coisa é você pegar 62 mulheres amamentando, certo? Faz a pesquisa tal e 100%, todas elas, tinham resíduo de agrotóxico no leite. Aí é complicado. Lembrando, pessoal, e é uma coisa incrível, que o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo. Superamos os Estados Unidos já. Beleza? Tudo bem? Então, por isso que eu botei aqui, é um outro impacto que você vai ter, certo? Com a expansão da agropecuária. Tá joia? Muito bem. Aí, pessoal, é que vem o complexo do Pantanal, que é o que eu falei para vocês naquela hora. O Pantanal é uma vegetação complexa,
certo? Pantanal Mato Grossense, moçada, aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados, 2/3 no Mato Grosso do Sul, 1/3 no Mato Grosso. Ninguém discute isso, a maior parte é Pantanal Sul Mato Grossense. Prolongamento aqui no Brasil da planície do Chaco, vem lá da Argentina, Paraguai e Bolívia, certo? É uma planície aluvial, uma das planícies, é uma das maiores planícies alagadas do mundo, alagáveis do mundo, mas a vegetação é um mosaico, não tem nada que predomina, certo? Você tem áreas de campos, áreas de vegetação aquática, áreas de floresta de mata tropical, então é um complexo vegetal que você encontra a sudoeste do Mato Grosso, só para você se lembrar, a sudoeste do Mato Grosso, e a noroeste, oeste do Mato Grosso do Sul. Que é isso aqui. Tá sudoeste do Mato Grosso e noroeste, oeste do Mato Grosso do Sul. Certo? É a mais típica planície brasileira. Porque quando alaga, aproximadamente 70% dela vai para baixo d'água. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui ele aqui, ó. Sedimentar, cenozoico quaternário, certo? Onde que está localizado? Beleza. Tudo bem? E aqui impacto que é garimpo, isso aqui é Poconé, Mato Grosso, tá? Isso aqui é o garimpo do lado da cidade, beleza? Adivinha que a turma usava aqui? Mercúrio. Tá tudo abandonado lá, parece uma paisagem da Lua, tá? Mares de morros, atenção, aí tem a ver com a turma de São Paulo. É o principal domínio do estado de São Paulo. É o domínio dos mares de morros. Aqui mais para o oeste de São Paulo é o domínio do Cerrado. Domínio dos mares de morros é o mais importante domínio dentro de São Paulo. Certo? É a região da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, são escudos cristalinos extremamente antigos, é clima tropical de altitude e litorâneo úmido, certo? São morros de topo convexo, mamelonares ou em meia laranja, fortemente desgastados, extremamente erodidos, geologicamente estáveis. Aqui, ó, é essa paisagem aqui que você está vendo. Morros em meia laranja, topo convexo, certo? É isso aqui que é o domínio dos mares de morros, que caracteriza boa parte do Sudeste e do estado de São Paulo. E qual é a cobertura vegetal? Mata Atlântica. Pessoal, Mata Atlântica é uma floresta latifoliada tropical, ou floresta tropical úmida de encosta. Que características que a Mata Atlântica tem semelhante à Amazônia? A Mata Atlântica também é heterogênea, também é latifoliada, também é higrófila ou ombrófila, aquele termo que eu usei, pluvial, úmida, certo? Também é perenifolia, folhas perenes, mas para Mata Atlântica a gente não usa a expressão ileia. Não. Esse termo é reservado para a Amazônia. É o ecossistema de maior biodiversidade, o bioma de maior biodiversidade no Brasil. Pra você ter uma ideia, dentro da Mata Atlântica, o que nós temos hoje? Pessoal, isso aqui é quando o Cabral chegou aqui. Aproximadamente 1.200.000 quilômetros quadrados de área, desde o Nordeste até o Sul do Brasil. Quanto que sobrou disso? 7%. De forma descontínua. 7%. Aproximadamente 90.000 quilômetros quadrados. É 1/10 de Mato Grosso. 1/10 de Mato Grosso. Certo? E aqui dentro, nesse 1/10 de Mato Grosso, você tem mais de 20.000 espécies vegetais diferentes, sendo que 8.000 são endêmicas, só existem aqui. Para você ter uma ideia, na América do Norte inteira, Estados Unidos, Canadá e México, tem 17.000, na Europa tem 12. Aqui tem mais espécies de pássaros que em toda a Europa, de Portugal até a Rússia. Certo? Por isso que para a Mata Atlântica e também para o Cerrado, nós usaremos uma expressãozinha, agora que a turma está usando no meio ambiente, que é qual?
Pessoal, nós usaremos a expressão hotspot. Hotspot significa ponto quente, mas é um ponto quente de quê? De biodiversidade. Significa que é uma área que já foi absurdamente agredida, degradada, desmatada, mas no pouco que sobrou dela, tem uma enorme biodiversidade. Marcelo, e por que a Amazônia não está incluída? Porque a maior parte da Amazônia ainda está preservada. Cerrado e Mata Atlântica tem índice de desmatamento superior a 50%. No caso da Mata Atlântica, 93% dela. No caso do Cerrado, aproximadamente 65% a 70% dele já foram desmatados. Mas no que sobrou, tem muita biodiversidade. Daí a expressão hotspot. Certo? Beleza? Muito bem, moçada. Agora, essa floresta tropical, úmida de encosta ou latifoliada tropical, certo? Nos mares de Morros, ela tem problemas de desmatamento, claro, isso aí já foi. Agora, isso aqui é uma coisa que você percebe o seguinte. Eu botei aqui essa imagem, eu vou botar para vocês aqui para tentar ampliar, porque ali no slide não tem jeito, fica pequeno. Burro. Que foi uma tragédia que aconteceu, né? Pessoal, está aqui a imagem. Eu vou colocar ela mais aberta, tá? Por quê? Porque você vai perceber que a gente tem uma imagem aqui da região de Angra dos Reis. Você está vendo que lá no fundo é só morro, então você está no domínio dos mares de morros. Aqui na própria ilha também, isso aqui é uma ilha. É morro, tá? E o que você está percebendo? Você está percebendo que não tem absolutamente nada. Absolutamente nada feito pelo ser humano ali. Nada. Você percebe que a paisagem é nativa, você entendeu? A natureza está ali, está intocada, certo? É uma área que não tem nada de ação humana, tá bom? Muito bem. E o que aconteceu, pessoal? Moçada, o que aconteceu é que o terreno desceu. O terreno desceu, tá? Tá abrindo aqui devagarinho, justamente porque a imagem é maior. Desculpa a lentidão, certo? Mas você vê que a cicatriz é maior aqui do lado direito. Vocês se lembram que esse episódio aqui aconteceu num Réveillon, se eu não me engano, foi 4 ou 5 anos atrás, tá? Perceba que tem uma cicatriz aqui, certo? Tem outra cicatriz aqui, que marca aqui uma área vazia, e a maior aqui, certo? Foi onde aconteceu a tragédia, infelizmente, tá? E perceba que a cobertura vegetal nativa, não tem nada do ser humano aqui, certo? Agora, infelizmente, o terreno desceu. A pousada estava aqui embaixo. Pessoas morreram, infelizmente, foi no Réveillon. Tragédia. Esse é um processo que nós chamamos de deslizamento ou escorregamento de encostas. Agora, como você percebe, ele pode ser absolutamente natural. Chuvas excessivas, encharcamento do solo, certo? Você pode ter uma erosão também maior, mais intensa, um escoamento superficial maior. O solo perde sustentação e a encosta desce. É isso. Naturalmente acontece. Agora olha aqui. Isso aqui é o Morro do Bumba, lá em Niterói. Aqui você tem a potencialização da tragédia através da ação humana. Você potencializa, torna a ocorrência dela mais provável a partir do quê? Desmatamento de encostas, ocupação com edificações, certo? Você permite uma maior erosão na superfície com a água escoando, você retira a cobertura vegetal nativa. Não houve fiscalização por parte do poder público, botar numa área de risco. Eles construíram em cima de um aterro sanitário. Então aqui o que aconteceu, moçada? A ocupação humana, ela aumentou a probabilidade de ocorrência do fenômeno. E a tragédia aconteceu. Tá? Lá no Morro do Bumba, lá em Niterói. Então esses fenômenos de deslizamentos e escorregamentos no domínio dos mares de morros, eles são frequentes. Podem ser naturais, mas também podem ser potencializados pela ação antrópica, pela ação do ser humano. Certo? Beleza? Muito bem. E tem mais uma coisinha. Pessoal, como vocês perceberam, no
domínio dos mares de morro, certo? Da Mata Atlântica, tá? Que é a vegetação desse domínio. Você percebe que hoje as áreas são descontínuas, certo? São descontínuas, são manchas de Mata Atlântica que você encontra. Então, existe uma coisa que o pessoal está criando, tá? Que são os chamados corredores ecológicos, pessoal, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar esse caso aqui. Esse aqui, é claro que é um corredor ecológico artificial, tá? Desculpa. Eita, você vai buscar, né? Esse aqui é um corredor ecológico artificial. Perceba que você tinha estrada aqui, certo? Pô, coisa que você não quer é atropelar um bicho aqui, qualquer coisa, mas você tem a circulação de espécies. Então você está vendo que o viaduto aqui, ó, é para permitir que essas espécies circulem, sem problema. Isso é um corredor ecológico, é para você conectar áreas descontínuas de vegetação. No caso, porque você tem a estrada no meio. Ou então, você pode fazer... Deixa eu pegar um que mostra melhor aqui. Esse eu acho que está mais legal. Aqui, ó. Perceba que você tem uma área já aberta aqui, provavelmente pastagem, lavoura, mas você tem aqui uma área de mata preservada que pode ser parte da reserva legal da propriedade. E, de repente, você tem uma outra área de mata preservada aqui. Então, o que você pode fazer? Você deixa um corredor para que as espécies circulem. Sem problema. Então, isso aí é uma coisa que o pessoal está utilizando para tentar conectar áreas descontínuas de vegetação, que é um caso da Mata Atlântica. Certo? São corredores ecológicos. Tá joia? Muito bem. Domínio da araucária. Pessoal, a araucária angustifolia, que é o nome científico dela, é a árvore símbolo do Paraná. Nós vamos encontrar lá no Planalto Meridional, que é o Planalto Arenito-Basáltico, onde você tem aquela área de formação vulcânica que deu origem ao solo de terra roxa. Terra roxa é um solo vulcânico, por isso que é extremamente fértil. Certo? Beleza? Você está na área de clima subtropical, que é o típico do sul do país, 4 estações bem definidas, chuvas regulares o ano inteiro, grande amplitude térmica, a área do Brasil onde você tem a maior probabilidade de precipitação sólida na forma de neve, e aqui a cobertura vegetal predominante é a mata de araucária. Ao contrário das outras, ela é aciculifoliada. O que significa isso? Pessoal, significa o seguinte: quando você diz que é aciculifoliada, é o contrário de latifoliada. Significa que, moçada, as folhas são finas, pontiagudas, em formato de agulha, ao contrário das folhas largas de climas tropicais, certo? Então ela é aciculifoliada, perennifolia, e ela é, a turma usa essa expressão, relativamente homogênea, ou semi-homogênea, ou quase homogênea. Por quê? Porque você percebe que realmente tem uma árvore de grande porte que predomina mais aqui, que é a araucária. Mas ela não é a única que aparece. Não é a única. Certo? Beleza? Outras espécies aparecem, mas ela tem um certo predomínio. Mas como não é a única, nós dizemos que ela é quase homogênea, relativamente homogênea, semi-homogênea. A área inicial dela, de floresta nativa, certo? A área original, inicial não, original é melhor, né? A área original dela pegava alguma coisa, pessoal, em torno de uns 200 mil quilômetros quadrados de área, principalmente aqui no sul do Brasil, aparecendo algumas manchas no sudeste, em áreas de maior altitude, tipo Campos do Jordão, você entendeu? Poderia aparecer, tá? Beleza?
Eita, que é essa mancha verde aqui, tá? Agora, pessoal, não para quem é palmeirense, hein? Mas vamos lá, brincadeira. Essa mancha verde aqui. Pessoal, essa aqui era a área original dela. Disso aqui, deve ter sobrado em torno de 5 a 10%, tá? Ô Marcelo, e por quê? Pessoal, porque o desmatamento dela foi muito intenso, principalmente... Perdão. Pronto, finalmente abriu, né? Tá aqui, é a área original dela, tá? Então o desmatamento foi muito intenso devido aos seguintes fatores. Presta bem atenção. Você tem a indústria extrativista, mas nós temos que considerar que no sul do Brasil, você tem uma produção agropecuária muito forte também. Certo? E a solo de terra roxa fértil, ela teve que sair para a agropecuária entrar. A indústria extrativista está ligada ao papel e celulose e à utilização de madeira na construção. Da colonização europeia, muita madeira na construção no sul do Brasil, o pessoal foi para dentro dela. Então isso explica o porquê do desmatamento. Certo? Você teve a ampliação da agropecuária, da urbanização também, certo? A extração para a fabricação de papel e celulose. Tá joia? Beleza? Então é um ambiente florestal que já foi bem degradado dentro do Brasil. Marcelo, você falou ambiente florestal. Por quê? Porque ela é uma formação arbórea, por excelência. Arbórea. Então, se alguém pergunta para você, gente, a coisa mais simples do mundo para você responder, o que é uma floresta? Vai falar o quê? É um monte de árvore. Mas alguém fala, que linda aquela floresta de capim-cidreira. Pô, eu nunca vi isso. Então a floresta são árvores, é uma formação arbórea. Então ela é uma formação florestal. Ela, a Mata Atlântica, a Amazônia, eu vou falar daqui a pouco a Mata dos Cocais, são formações florestais dentro do Brasil, arbóreas, predominantemente, certo? Então ela predomina no sul do Brasil, tem essas características e tem o domínio da araucária, que é onde ela aparece, certo? Muito bem. Aí, lá embaixo, pradaria. Pessoal, presta atenção. Eu vou fazer aqui, não tem jeito, pessoal. Eu gosto de fazer, gosto de mostrar, não tem. Eu posso recorrer, vai falar que eu estou perdendo tempo, com todo respeito. É um filme já velho, tá? Muitos de vocês não assistiram. Com Kevin Costner, ganhou Oscar. Ele eu acho que não ganhou de melhor ator, não, mas o filme ganhou de melhor filme, tá? Tá aqui. Tá? Aí, velho. Bom, já foi 1 minuto de cena, certo? Tá aqui, ele faz o papel do tenente J.J. Dunbar. Você percebe que ele é o único que tem um rifle de repetição, certo? A indiaiada só no arco e flecha. Caçando o famoso bisão ou búfalo norte-americano, tá? Beleza? Muito bem. Pessoal, com todo respeito, se a pessoa olha essa paisagem aqui, não entende o que é uma pradaria, quando é parei. Porque vocês estão brincando igual o Trajano, né, no linha de passe. Mas aqui é o seguinte, vocês perceberam que eu deixei rodar 1 minuto de imagem, certo? Aí eu pergunto para você, você viu uma árvore? Não. Então você tem o que aqui? Um tapete herbáceo. Você tem um terreno plano, suavemente ondulado, um tapete herbáceo, que é o que o pessoal chama na América do Norte de pradaria. O equivalente nosso aqui é o pampa, é a campanha gaúcha lá no sul do Brasil, que nós vamos chamar de domínio das pradarias. Certo? É no clima subtropical, certo? É uma área de pastagem, um tapete herbáceo, e
você está no Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, lá no sul. Meridional significa sul. Bem lá no sul do Brasil. É o Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Certo? É ali que você vai encontrar o domínio das pradarias. E a vegetação é a de campos. É um tapete herbáceo calado. Olha no horizonte, tem uma árvore. Isso aqui é capim nativo, não precisa formar pasto. É a campanha gaúcha. É um tapete herbáceo, um relevo plano, suavemente ondulado, onde essas ondulações é o que a turma lá chama de coxilha. É uma suave colina que você pode encontrar no meio da área do Pampa, mas bem suavezinha, de baixa altitude. Então, isso aqui é a vegetação do domínio das pradarias. Certo? Beleza? Tudo bem? Que nós encontramos no extremo sul do Brasil. Tá, peraí, Marcelo, quer dizer então que os campos estão mais ao sul que a araucária? Sim, a araucária é uma vegetação da área serrana. Caxias, Gramado, Canela, aqui você está em São Borja, você está em Alegrete, você está em Bagé, Uruguaiana, certo? É a área da campanha gaúcha. Certo? Não, até que Uruguaiana está mais para lá, mas Bagé, São Borja, Passo Fundo, está para mais para o sul, perto da fronteira, Alegrete, mais perto da fronteira da Argentina e Uruguai. Tá ok? Beleza? Então aqui é a vegetação de campos, campanha gaúcha, que caracteriza o domínio das pradarias. Só que aqui está tendo um problema, e aí que eu falei que para vocês que a gente ia ter que usar uma denominação diferente. Qual é? Pessoal, esse problema está acontecendo lá. Tá? Que é o seguinte. Pessoal, aqui é uma área de clima subtropical. Rio Grande do Sul, subtropical. Certo? 4 estações bem definidas, clima de maior amplitude térmica, chove bem regularmente o ano inteiro. Então eu não posso usar a palavra desertificação. Embora muitos usem de maneira até genérica. Tá? Ele está falando aqui de desertificação ecológica. O que nós temos aqui é um processo de arenização do solo. Isso aqui é uma área de arenito botucatu, tá? Em que em alguns lugares pode acontecer até de maneira natural. Beleza? Mas, de novo, a ação humana, criação de gado, agricultura monocultora, certo? Faz com que o solo fique mais descoberto, intemperizado, certo? E o vento propaga mais facilmente a areia. Tanto é verdade que você está vendo que o nosso amigo reflorestou em volta aqui para quebrar o vento e evitar a propagação. Porque aí você poderia ter areia espalhada por outras áreas e o solo mais arenoso dificulta o enraizamento do vegetal, da gramínea. Você entendeu? Só para você ter uma ideia, que é mais ou menos isso aqui. Perdão. São algumas imagens que você tem. Olha como que vai ficando. Uma coisa, eu vou usar a palavra rarefeita, mas parece que é mais rala a cobertura de grama. Ela vai ficando mais arenosa, ela dificulta a fixação, certo? Perceba que numa outra paisagem, aqui, olha aqui, ó. Você tem aqui uma área que parece que está tudo verdinho e tal, e aqui você já tem o areião, aqui também. Certo? Então esse tipo de fenômeno está acontecendo lá. Só que para ele, nós não usamos a expressão desertificação. A gente usa a expressão arenização de solo. Porque não é um clima semiárido ou subúmido seco. É um clima subtropical úmido, com chuvas regulares o ano inteiro. Então, esse problema está acontecendo no domínio das pradarias, na área da campanha gaúcha. Tá ok? Pessoal, aí tem mais uma coisinha, 2 que eu quero falar com vocês. E eu vou ter que recorrer aqui, vocês me perdoem, podem me criticar, certo? Claro que pode, até parece que não. Que é o seguinte. Pessoal, neste local do território nacional, aqui no Maranhão, Piauí, uma zona de encontro da Caatinga com a Amazônia e o Cerrado aqui. Aqui,
você tem a Mata dos Cocais, aqui no Maranhão, Piauí. Também é uma faixa de transição, também é um ecótone. Perceba que lá no comecinho, a Mata dos Cocais também está em branco, assim como o Pantanal, certo? Então, esta vegetação é uma vegetação relativamente homogênea, porque você tem o predomínio de uma espécie, que são as palmáceas, certo? São palmáceas, palmeiras. Principalmente quem? Babaçu e carnaúba, tá? Então, quando a gente observa a cobertura vegetal da Mata dos Cocais, é isso aqui, ó. Aqui. Babaçu e carnaúba. Lembrando que do babaçu, óleo esmagado, certo? Coquinho esmagado, óleo de babaçu. Carnaúba, cera. Se bem que a turma chama carnaúba de árvore da providência, porque dela se aproveita tudo, certo? A palhada para cobertura, o tronco para construções, certo? De casas. Diz que a raiz tem propriedades medicinais e da folha você tira a cera, certo? Beleza? Isso aqui é a faixa de transição, é uma zona colocada entre a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado, que é mais ou menos, o que você está vendo aqui. A Amazônia, Caatinga, Cerrado. E ela cravada aqui. É uma formação o quê? É uma formação florestal. Porque é predominantemente o quê? Arbórea. E bem homogênea, porque predominam palmáceas. Duas espécies, babaçu e carnaúba. Certo? Beleza? Então, no nosso mapinha de tipos de vegetação do Brasil, tem Mata dos Cocais. Ela é um tipo de vegetação, mas não é um domínio. Beleza? E por último mesmo, vocês me perdoem, porque aí a gente já abordou basicamente tudo e eu não posso deixar passar. Moçada, é isso aqui, ó. Vou pegar uma melhor aqui. Aqui pode ser essa. Até porque tem a vegetação aí, ó. Moçada, quem já foi para o litoral já viu isso aqui. Isso aqui é vegetação litorânea, é o que nós chamamos de mangue. E o que o mangue é? Moçada, o mangue é uma vegetação litorânea, certo? É uma vegetação que nós chamamos de halófita, certo? Vamos lá. É uma vegetação halófita. Por quê? Adaptada à grande salinidade no litoral, porque a maré vai lá para dentro dele. A maré vai lá para dentro. Certo? O solo é do tipo alomórfico. Também adaptado à salinidade. As raízes são aéreas ou pneumatóforas, ou seja, o caule não toca o chão. As raízes são aéreas. Certo? Beleza? Esse tipo de vegetação é a vegetação típica do litoral brasileiro. Certo? Beleza? Então o mangue aparece ao longo do litoral. Não significa que ele é sempre desse jeito. O solo aqui tem a coloração escura também, porque tem uma grande quantidade de matéria orgânica acumulada, devido às folhas que caem da vegetação. E é essa matéria orgânica que faz com que isso aqui seja um ambiente maravilhoso para a sobrevivência e reprodução de determinadas espécies de crustáceos moluscos. Ah, Marcelo, quer dizer que é aqui que o pessoal mete a mão para pegar caranguejo, siríaca? Exatamente. É aqui. É uma vegetação típica do litoral. Certo? Agora vem sofrendo muito com o quê? Especulação imobiliária. Certo? O pessoal vai para cima de área de mangue, construção de condomínios, resorts. Certo? Maré negra é um problema. Derramamento de óleo.
Existem áreas de mangue no entorno da Baía de Guanabara que estão contaminados há mais de 10 anos por causa de um vazamento da Petrobras do ano 2000. Inclusive a indenização da Petrobras para as famílias do entorno da Baía que não puderam pescar durante o período que a mancha teve ali ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão. Isso aí está tramitando um bom tempo, não sei se já foi pago, mas foi um acidente que ocorreu em 2000, certo? Então essa é a vegetação típica do litoral. Tá ok? Beleza? Moçada, aí eu acho que fica tudo tranquilo. Eu falei, eu voltei lá para o fundo porque depois de arenização eu já ia terminar e eu tinha que falar da mata dos cocais e dos manguezais, certo? E eu coloquei aqui a cobertura vegetal, os tipos de vegetação que a gente tem no território brasileiro. Lembrando que, para vocês, meus queridos concursandos de São Paulo, o que mais pega é o domínio dos mares de Mous com a Mata Atlântica. Só no oeste de São Paulo é que você terá domínio de cerrado. E em algumas áreas de maior altitude, como Campos do Jordão, você poderá encontrar araucária, devido ao clima mais frio. Mas o principal é o domínio dos mares de Mous com a Mata Atlântica e o cerrado aqui no oeste do estado. Beleza? Moçada, parte de quadro natural fechamos, tá ok? Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e nos encontraremos para dar continuidade aos outros tópicos da ementa do concurso que foi passado pelo professor Luiz para a gente atender as necessidades de vocês, para que vocês tenham uma maravilhosa preparação para o concurso que com certeza virá em breve. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.